Escute a palavra de Deus com o pastor Heraldo Gueiros. Amados irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Quero deixar essa reflexão para o seu coração. Mateus capítulo 13. Um dos meios mais comuns de ensino de Jesus são as parábolas. Você com certeza sabe o que é uma parábola ou já leu uma parábola. Parábolas são histórias, são narrativas analógicas que servem de comparação de fatos verdadeiros. Você quer falar de uma verdade espiritual e você usa uma ilustração, uma história com não uma história verdadeira, mas uma história que possa facilitar a pessoa a entender aquele princípio verdadeiro. Pais fazem isso com seus filhos quando contam histórias para dormir. As crianças aprendem isso na escola. Jesus fazia isso como um método pedagógico de ensinar a sua palavra, o seu reino, os mandamentos do Senhor. A parábola do semeador é uma das mais conhecidas, Mateus capítulo 13, mas ela não é a única que é contada em Mateus capítulo 13. Na verdade, a gente acha que só fala de Mateus capítulo 13, só fala do semeador, mas o semeador é uma das parábolas contadas no capítulo 13 de Mateus. Na verdade, neste sermão, Jesus conta mais 6 outras parábolas, são 7 no total, e todas elas se referem a verdades do reino de Deus. Mateus 13, verso 20 e 21, diz assim: quanto à semente que caiu em terreno pedregoso, rochoso, esse é o caso daquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo, e quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo ele abandona. Amados irmãos, Jesus sai da sua casa, ele assenta-se à beira do mar, e então uma multidão rapidamente o cerca, senta e para lá para ouvi-lo, aquele sermão. No meio da multidão estavam os seus discípulos. É através dessa parábola que Jesus revela algumas verdades espirituais importantíssimas para a vida de todos nós. Muitas pessoas, ao lerem a parábola do semeador, normalmente, naturalmente, a interpretam como única lição que Jesus está falando dos diferentes solos que existem no coração do homem. Ou seja, quando a gente vai evangelizar, que tipo de pessoas a gente encontra? Não está errado olhar para a parábola do semeador e pensar que Jesus está falando em tipos de pessoas. Mas hoje eu quero pensar com você um pouco mais além, numa segunda possibilidade de interpretação do salmo, da parábola do semeador. Em vez de nós pensarmos em tipos de pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, portanto, é a reação que elas teriam quando ouvirem as palavras das boas novas. Alguns vão cair na beira do caminho, outros vão cair em solo rochoso, outros. Eu gostaria que você pensasse na parábola do semeador como momentos da vida. O que Jesus está querendo dizer também aos seus discípulos, e não somente à multidão, é que eu e você teremos momentos da nossa vida em que o nosso coração correrá um sério risco de se tornar ou um coração espinhoso, ou um coração rochoso, ou um coração insensível ao Evangelho. Poderá acontecer, irmãos, em algum momento, dada alguma circunstância, alguma frustração, alguma decepção, o nosso coração não mais receber o Evangelho, a semente fica à beira do caminho, o nosso coração se tornar espinhoso ou rochoso. E hoje, pela manhã, eu queria falar com você um pouco sobre o perigo dos momentos em que o nosso coração fica rochoso. Ao longo da vida, ao longo de um ano, em vários momentos da nossa vida, dependendo da área que está sendo tratada, que Deus deseja tratar, o nosso coração, irmãos, pode ficar rochoso. O texto apresenta algumas características interessantes sobre esse tipo de pessoa que está vivenciando esse momento de um coração rochoso. Ele diz, por exemplo, que essa pessoa é aquela que ouve a palavra. Verso 20 é a primeira característica dessa pessoa. Ela ouve a palavra, ela não tem dificuldade de ouvir. Ela não é inimigo da igreja, ela não é inimiga da palavra. Ela pode ser alguém até bem frequente
O texto diz que ela ouve a palavra. E eu particularmente gosto de pessoas que gostam de ouvir a palavra. É muito ruim você falar a palavra de Deus para alguém que está resistente, cujo que você falar vai ficar à beira do caminho. Essa pessoa não, ela ouve. E o texto continua dizendo que logo que ela ouve, ela recebe com alegria. Ainda verso 20, é a segunda característica dessa pessoa. Ela ouve, ela não está resistente a ouvir, ela aceita que você fale a palavra para ela, e ela até recebe com alegria. O que seria uma pessoa, num momento de coração rochoso, que ouve a palavra e recebe com alegria, já que o coração dela é rochoso? Parece uma contradição. Se o coração é rochoso, como é que ela recebe com alegria? Talvez essa seja a característica mais intrigante, porque é alguém que, quando recebe, concorda, balança a cabeça. É alguém que parece que reconhece que aquele momento da sua vida realmente está difícil, está doloroso, ela realmente está errada, ela realmente não está tendo a melhor atitude, ela recebe com alegria. Essa figura, ela tem não só disposição, mas ela também tem prazer de ouvir a palavra. Ela chega até a admitir que o que está ouvindo é verdade, tem tudo a ver com a sua vida, tem que ser feito. Realmente eu preciso repensar, eu preciso rever, eu preciso mudar. Ela ouve e recebe com alegria. Mas o texto diz que aí começam os problemas. O grande problema dessa pessoa está no verso 21. Verso 20 fala das boas características, mas o verso 21 diz: mas ela não tem raiz em si mesma. Ela recebe, ela tem prazer de ouvir, mas ela não permite que aquela palavra produza raízes. Significa que mesmo sendo receptível ao Evangelho, o seu coração continua impenetrável. Então ela conclui dizendo assim: fulano, eu queria te dar uma palavra nesse momento difícil. Pode dar, eu recebo. Fulano, é assim, assim, assim. É verdade, a Bíblia diz isso, mas eu não estou preparada. Você já ouviu isso? Mas não é o momento. Mas eu não estou disposto. Mas eu vou me preparar, mas ela não permite que a raiz se aprofunde. Toda a experiência que ela tem com o Evangelho, toda a leitura que ela faz, toda a ministração que ela recebe é rasa, é superficial, mas ela não permite que aquela área, que aquele problema seja realmente tratada. Às vezes ela está mais focada no outro que provocou, ela está mais preocupada na situação externa que criou a circunstância, do que ela entender que ela também precisa ser tratada. É muito mais fácil, irmãos, é quase uma tendência natural, é quase uma regra do ser humano, que antes que a gente olhe para a gente mesmo, a gente faça todo o relatório, a gente perceba todas as falhas externas dos outros, das circunstâncias. A culpa sempre estará primeiro em alguém. Tudo aquilo que limita a ação do Evangelho em nossas vidas, irmãos, tudo aquilo que bloqueia o aprofundamento da nossa intimidade com Deus, tudo aquilo que permanece na minha vida como instrumento para esfriar a minha fé, para me prender ao pecado, para enfraquecer, para me impedir de mudar de vida, nós podemos entender que é rocha. É o momento rochoso que o nosso coração está passando. E eu quero dizer para você, ou lembrar para você, que uma das atividades mais significantes do diabo é encher a nossa vida e o nosso coração de rocha. Porque quanto mais rocha tiver, menos solo terá. Quanto mais rocha tiver, menos a palavra produzirá efeitos concretos, profundos em nossas vidas. E se você entrar nessa, isso vai trazer grandes consequências. O verso 21, ele traz um prejuízo prático. Olha o que ele diz no verso 21. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. O verso 21 diz que o que Deus vai operar em você vai ter curta duração. O que Deus vai operar em você não vai durar muito tempo. Deus vai começar a tentar agir e você vai bloquear. Você mesmo vai parar.
Quando Deus começa a agir na nossa vida, porque nós precisamos da ação de Deus, a gente foge da presença de Deus. A gente volta para o pecado. A gente coloca limites. É interessante quando a gente começa a ser ministrado pela palavra, mas coloca limites. Não, eu até faço, mas se fulano fizer também, se isso acontecer, se isso parar, se... A gente coloca os limites. Deus começa a agir e a gente mesmo foge da presença de Deus. Há pessoas que quando percebem que o caminho está... o processo está caminhando para que ele tenha que também abrir mão, que ele tenha também que se desculpar, ele já bloqueia e já foge. O verso 21 diz que chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que é que se escandaliza? Logo sai, logo deixa, logo abandona, logo retrocede, logo volta à estaca e estágio anterior. Aqui, eu quero destacar 3 fatos importantes para você refletir. O primeiro é que quando Jesus diz isso, nessa parábola, ele esclarece, irmãos, a fragilidade da pessoa. Uma pessoa que está com o coração rochoso é uma pessoa que está fragilizada contra as ações do inimigo. Veja, qualquer situação, cedo ou tarde, vai botar ela para correr, vai fazer ela desistir. Porque vai ter pouca duração e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O segundo fato importante para se destacar desse perigo, desse momento de um coração rochoso, é porque Jesus também esclarece a forma como o diabo sempre vai tentar agir. Ele coloca 2 situações, angústia e perseguição. O que é angústia? Senão o ato de trazer tristeza e desânimo. Situações que virão, acontecimentos que virão para trazer mais tristeza e desânimo. É você vivenciar uma situação ruim e aí chega uma outra, que às vezes nem tem relação com ela, mas que mexe com você. Aí você chega naquele momento que você adoece, aí você chega naquele momento que é assaltado, aí você chega naquele momento que o carro é roubado, aí você chega naquele momento que alguém lhe passa a perna, lhe faz um negócio errado com você. Ou seja, você já está fragilizado para uma situação e ele vai tentar colocar angústia, outros problemas para trazer tristeza e desânimo. Perseguição tem a ver com medo e dúvida. É aquilo que ele coloca sobre nós que irá produzir medo e dúvida. Às vezes o que ele coloca é uma injustiça, é uma ameaça, é uma possibilidade, é alguém que chega e planta no seu coração a possibilidade que vai gerar medo ou dúvida. Não desista, meu irmão. Quando nós estamos com o coração num momento rochoso, sem permitir que a palavra de Deus trate a gente, sem permitir que a gente reconheça os nossos erros, nós estaremos mais fragilizados às ações do diabo. Ele vai trazer angústia, ele vai trazer perseguição. Você está fragilizado, você precisa resistir. Para finalizar, eu destaco a expressão por causa da palavra. Veja que a angústia e a perseguição vai ocorrer por causa da palavra. Ou seja, faz parte de quem tem a palavra de Deus na sua vida. Quem é um cristão de verdade faz parte, naturalmente, inevitavelmente, ser atacado com angústias e perseguição. Faz parte da vida do cristão. A batalha espiritual é que o cristão ele é mais atingido do que o não cristão. O não cristão não ameaça perigo, o não cristão já está com sua vida caminhando para o inferno. O cristão não, é alguém que saiu das trevas e está na luz. De forma que se por causa da palavra nós já seremos afetados por angústia e perseguição, muito mais quando o diabo percebe que o nosso coração está vivendo um momento rochoso, de insensibilidade, aonde a palavra entra, mas não cria raiz, aonde você ouve, reconhece, mas não permite que ela produza os efeitos necessários. Existem remédios cujo gosto são horríveis, mas minha avó sempre dizia, presbítero Walter, que é remédio de gosto ruim que cura. Eu não sei se ela dizia isso para me enganar na época, porque eu nunca achei um remédio bom. Antigamente os remédios não tinham essa coisa de aromatizado, saborizado. Os negócios eram ruins.
ou ardia ou era amargoso. Mas ela dizia: remédio que é bom, filho, é aquele que é amargoso. E era verdade. Parece que os que mais faziam efeito era aquele mesmo que você só sentia a droga na boca, aquele produto químico na boca. Amados irmãos, permitir-se ser tratado com o remédio de Deus, com a palavra de Deus, pode ser amargoso, pode ser doloroso, pode ser constrangedor, pode ser desconfortável, mas é a única forma de sermos plenamente tratados e curados pelo Senhor. É a única forma. O verdadeiro servo de Deus tem um coração transformado. Ele precisa ter raízes profundas em Deus para estar disposto a passar por qualquer circunstância por amor ao Senhor e jamais desejar se afastar dele. Para o cristão, quanto mais problema, quanto mais provação, mais ele ama a Deus, mais ele se apega a Deus. É diferente. Para muita gente, se o problema aumentar, ele deixa de ir para a igreja. O cristão, quanto mais o problema aumenta, mais ele ora, mais ele se aproxima de Deus. Cuidado com a virose, com essa pandemia que está atacando tantas pessoas, esses momentos de coração rochoso, que procura picuinhas, falhas, erros nos outros, para levar você a desistir da igreja, ou do Senhor, ou dos projetos de Deus na sua vida. O que o diabo quer é que você olhe para tantas justificativas e diga: não dá mais, porque é mais fácil desistir do que perseverar. Mas entenda que qualquer tratar de Deus passa por nós, e o coração rochoso precisa ser quebrado, para que ele crie raízes. Cuide de você, olhe para você, domine seu coração e seus pensamentos. Quem olha para os outros não cuida de si mesmo. Se ninguém levar Deus a sério, leve você. Se alguém tentar convencer você de desistir de estar na presença do Senhor, resista a Ele, desista dele, mas não desista do Senhor. O verso 23, ele termina dizendo a parábola, que a boa semente é aquele que cai em boa terra. Esse é o caso daquele que ouve a palavra e a entende, e a pratica, e ele dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Veja que quando a gente trata o nosso coração rochoso, a semente entra, aquilo que eu ouvi produz efeitos, e o milagre de Deus acontece em nossas vidas. Por incrível que pareça, acredite, qualquer solução externa passa por você. Tudo começa por você. Não se muda os outros, começa mudando a si mesmo. E aí fica mais fácil o agir de Deus.